Muito bem, meus amigos, uma boa noite, que Deus abençoe a tua vida nesse dia de hoje. Bem, eu quero falar acerca, que eu fiquei até pasmo, alguns vídeos que eu assisti aí do ex-bispo da Igreja Universal, Bispo Alfredo Paulo, e também do Bispo Natan, e também do Bispo Sérgio Von Helder. Os comentários que os mesmos estavam se pronunciando acerca dos seus vídeos. E o vídeo que eles elaboraram, na verdade, só tem como um único objetivo: é frear, não é frear a Igreja Universal, não é parar com a Igreja Universal, mas de parar você, daquele que está sofrido lá fora, que está lá no mundo das drogas, que estou aí nesse relevo aí, neste frio, da palavra de Deus chegar a eles. Para mim, o Sérgio e Paulo, o único objetivo dos senhores é exatamente esse: é de poder fazer que alguém chegue a esses descamisados, flagelados, drogados, que vivem na marginalidade, na vida do crime, que a palavra de Deus chegue a essas pessoas. Porque sabe qual é a diferença, o Alfredo Paulo e Sérgio Von Helder e outros demais que têm montado, colocado esses vídeos criticando o trabalho da Igreja Universal, como de outras igrejas? Eu posso te falar uma coisa, e acredite nisso que eu vou te falar. Sabe qual é a diferença nossa dos animais e do ser humano? Porque o animal, nós somos um ser inteligente, mas o animal, ele pode ser também um ser inteligente, uma vez adestrado. Mas uma coisa que o animal nunca vai fazer, e isso nós fazemos associações. E eu consigo associar os seus vídeos como uma forma de frear o trabalho social em que a igreja ela tem feito. Porque de que forma eu digo frear esse trabalho? Que eu acho quase impossível. Eu não posso dizer impossível, porque o dia que Deus achar que deve frear, Ele vai frear, e não vai precisar dos teus vídeos, e não vai precisar dos seus comentários, nem de ex-bispo, nem de ex-pastor, ex-obreiro, ex-presbítero, ex-diácono, não vai precisar. Deus não precisa do Senhor, bota isso, você precisa dele. E pelos teus vídeos que os senhores têm colocado, eu tenho associado que os senhores precisam muito de Deus. Porque vamos lá, a obra, quem faz, não é Edir Macedo, não é Bispo Clodomir, não é Romualdo, não é Sérgio Correia,
não é o bispo Jadson, que hoje é um bispo, pelas segundas informações, é que está aí hoje aí no Rio de Janeiro. Não é eles que fazem a obra, quem faz a obra é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Sérgio e também Alfredo, Deus ele usa quem ele quer. E senhores, então, me perdoa se Deus não está usando os senhores hoje. Por favor, nem peça que outros sejam usados por Deus. Sabe por quê, ô Sérgio? A obra de Deus, ô Paulo, é perfeita. Bem sei que aqueles que são usados pela obra de Deus não é perfeito. Então, a possibilidade de acontecer erro, claro. Mas isso não impede que a Igreja Universal não seja de Deus. Sabe por quê, o Sérgio e Paulo? Sabe por quê? Eu sei que a obra é do Espírito Santo. E a hora que Deus achar que deve acabar, ou tu acredita que Deus não... De tudo isso que você informou, se é que aconteceu, Deus não tem a ciência. E por que Deus então logo não acabou? Aí você vai dizer o seguinte: não, porque Deus está me usando para eu passar essas informações. Informações como essa, tantos outros fizeram. E sabe o que acontece? Tu aprendeu isso, Alfredo e Sérgio. Tu aprendeu isso dentro da Igreja Universal. Porque quanto mais comentário você fizer, quanto mais você falar mal, mas o povo acredita que essa igreja é de Deus. E mais ela cresce. Então, Alfredo e Paulo, vocês têm que seguir o caminho de vocês, como eu estou seguindo o meu. Hoje eu não sou pastor da Igreja Universal, fui consagrado pelo próprio Bispo Macedo. Se não me engano, foi a última consagração de pastores que o bispo fez na abolição. E nem por isso, Paulo, saí, ou melhor dizendo, fui tirado. Não quis sair, mas fui tirado. E nem por isso teve os motivos, que não compete a mim falar para você. Tive os motivos, eles tiveram motivo de me tirar. E eu estou seguindo a minha vida, sigo a minha vida. Vivo até hoje com a mesma mulher, a mesma esposa, continua sendo a mesma mulher de Deus, continuo sendo, talvez não com o título de pastor da Igreja Universal, mas continuo sendo o mesmo homem de Deus. Agradeço muito a Deus por um dia ter conhecido Jesus na Igreja Universal, e toda a minha família hoje, se ela existe, é porque eu encontrei Jesus dentro da Igreja Universal, pela minha vida que eu tinha antes. Então, Alfredo e Paulo, para com isso, e quando é tempo. Porque o povo já sabe, o povo já associa a Igreja Universal
como a igreja que o Espírito Santo tem usado, como em outras denominações tem sido usado pelo Espírito Santo. Agora, se o fulano de tal erra, ou se o fulano de tal tem tal costume, isso não compete a mim nem a você. Compete a Deus. Se Deus ainda não tirou, não fica preocupado com isso não. Não fica preocupado com isso não. De querer agora fazer vídeo para fazer que outros, quer dizer, há 30 anos que você vivia dentro e agora que você descobriu isso? Pelo amor de Deus, ninguém é burro, ninguém é bobo, cara. Tu tá querendo me chamar de imbecil, de burro, idiota. Eu conheço a Igreja Universal e vejo que a obra que ela tem feita é obra de Deus. Embora que seja feito por homens imperfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas isso não compete a mim, não compete eu montar vídeo nem nada não. Porque esse vídeo que eu estou falando para o senhor não é para ser advogado da Igreja Universal não, porque ela não precisa. Porque a igreja ela é justificada pelo próprio Espírito Santo. Não é nada disso. Esse vídeo que eu, na verdade, estou fazendo é para mostrar para os senhores que os senhores estão completamente errados. O que os senhores estão passando para mim e que me leva a entender é que, de fato, não era para o senhor estar ali no meio. Porque eu saí, tive os meus motivos. E o porquê que eles me tiraram. Mas nem por isso eu vou ficar montando vídeo. Ainda que eu queria ficar montando vídeo e agora falar mal. Não posso. Eu não posso ir contra fatos que ocorreram na minha vida. Como pastor, quando via milagre acontecer na minha igreja. Pessoas sendo curadas. Pessoas, o Paulo e o Alfredo. O Alfredo e Paulo, somos tudo a mesma coisa. E Sérgio. Eu não posso ir contra aquilo que os meus próprios olhos viram na minha própria igreja e me usando a mim mesmo. Pessoas sendo curadas, pessoas que estavam desenganadas pelas ciências, pelas tecnologias mais avançadas, desenganadas pelos médicos. E ali, numa oração que Deus tem nos usado, o Espírito Santo tem nos usado, pessoas foram curadas. O Sérgio e Paulo, e não foram poucas não, foram muitas. Pessoas que eram do crime, pessoas que eram marginalizadas, que viviam na vida do crime. Eu assisti na minha própria igreja. Eu não estou nem falando que eu assisti na televisão, não. Mas do que eu mesmo assisti com meus próprios olhos. Quantos milagres. Então, contra esse fato, o Sérgio e Paulo, não há argumento. O que o senhor tem que fazer, lembra quando o senhor estava no altar? Quantos milagres foram realizados através das suas orações, através do trabalho que os senhores fizeram na Igreja Universal. E sabe por quê que esse milagre aconteceu? Não é porque o Senhor é poderoso, tem poder, não. É porque ali dentro daquele local, naqueles dias, o Senhor se deixava usar pelo Espírito Santo. A obra de Deus
era realizada dentro da Igreja Universal pelo Espírito Santo através da sua vida, como através da minha. E como pode ser hoje o Espírito Santo fazer a obra na vida de outros através da sua vida, se assim você deixar. Porque se você continuar com esses vídeos, você mesmo vai colocar um bloqueio do Espírito Santo na tua vida. Porque isso não é obra. Isso não é ações de homens de Deus. Sou uma pessoa inteligente, sábio. E tu sabe que a Igreja Universal, ela é uma igreja usada pelo Espírito Santo. Independente de quem o Espírito Santo usa. Independente. Porque se há erro, não é erro da Igreja Universal. Se há erro de pessoas, não compete nem tu, nem eu e nem ninguém julgar. Porque cada ação, cada ações minha e tua, isso nós vamos dar conta. Então não fica querendo ser o salvador de pessoas que está dentro da Igreja Universal, que elas sabem muito bem associar. Elas sabem que a obra é perfeita, mas quem fazem é imperfeito. Então pode surgir erro? Pode. Pode existir falha? Pode. Em qualquer instituição existe falhas que pode ocorrer até um determinado tempo, mas nem o tempo todo. Existe aquele ditado, Sérgio Paulo, dentro de uma guarnição de policial existe o bom e o mau policial. Mas nós não podemos condenar toda a guarnição por causa do mau policial. Se esses bispos que o senhor citou aí foram um mau exemplo para o senhor, isso compete ele e Deus. Quantas vezes o senhor falou isso? Quantas vezes o senhor pregou isso para o povo? Que não compete ninguém julgar. Porque o Deus é o próprio juiz. Então, para com isso, Alfredo. Para com isso, Sérgio. Isso só vai mostrar para mim a entender o quanto você estava mal. Que realmente você não estava bem. Porque não precisa disso. Não precisa. Hoje, se a Igreja Universal chegar para mim, ou a sua liderança chegar para mim e falar assim, Gilson, preciso de você dentro da obra de Deus como pastor. Posso ser para você, eu não pensaria nem duas vezes. Partia para dentro. Porque eu não sou imitadores deles. Sou imitador de Cristo, não sou imitador de Edir Macedo. Então para com isso, pô. Isso é coisa tão primária que nós já aprendemos que não tem que olhar para a vida de Edir Macedo, não tem que olhar para a vida de Bispo Clodomir. Pô, eu admiro os senhores, que eu admirava muito. E depois os senhores divulgar essas coisas por esses vídeos, que não vai trazer resultado. Escreve o que eu estou te falando, Sérgio e Paulo. Não vai trazer resultado nenhum. Isso só vai mostrar o quanto que vocês estavam mal. Olha, tudo isso que o senhor falou aí, Alfredo, de vasectomia, eu fui vasectomizado. E não cobrei a igreja quando eu saí
acerca disso. Porque eu não sou maluco, sou perturbado. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu mesmo quis? Até porque não foi colocado uma arma na minha cabeça, não foi colocado nada. E me falaram se eu não fizesse, eu sairia da igreja, eu não ficaria como pastor. Eu fiz por espontânea vontade. E isso não me impediu de eu ter uma família. Então, por favor, reflita bem acerca desse vídeo que eu estou passando para os senhores. Que esse vídeo eu não estou fazendo para outros assistirem. Eu quero que os senhores assistam. E pode usar aí ligar para mim. Tá? Meu telefone é esse aqui, ó. Meu zap. Pode mandar por zap. 986-860332. Pode mandar o que os senhores quiserem comentar comigo, alguma coisa, ou perguntar, ou falar, ou me criticar. Porque, olha, eu não tive na condição que o senhor teve não, hein? Que os senhores tiveram. Não estive. Mas posso ser sincero, mesmo se eu estivesse. Porque é questão de caráter. Isso é questão de caráter. Eu não teria a mesma postura que os senhores hoje estão tendo. Os senhores me desculpem. Mas para com isso. Para com isso. Para com isso quando é tempo. Não, porque o senhor está sendo aqueles que está travando a entrada de outros que ainda não conhecem Jesus. Por favor. O senhor está fazendo um próprio mal para os senhores mesmo. Tá ok, meu amigo? O senhor posso chamar de amigo. Porque eu quero ser teu amigo. Mas para ser meu amigo você tem que mudar essa visão tua. Porque eu só ando no meu lado quem concorda comigo. Tá, meu amigo? Olha, que Deus abençoe a todos. Quero deixar esse vídeo para todos aí. Se os senhores puderem compartilhar, eu agradeço. Tá? Eu estarei colocando no Facebook, no meu canal de YouTube. Tá? Que Deus abençoe a todos nesse dia de hoje. Forte abraço aí.